Oi, gente! E aí, galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Finalmente nós terminamos aquela parte de citologia, aquela parte que vocês amaram, que nós aprendemos todos os compartimentos da célula, a função de cada uma delas, como que acontece o metabolismo celular. Então agora nós vamos passar para a parte boa. Lembrando para vocês que o nono ano é uma grande revisão de tudo que vocês já viram no ensino fundamental. Então, nesse bimestre, nós vamos fazer o estudo dos seres vivos, que vocês fizeram no 7º ano. Para a gente poder introduzir o estudo dos seres vivos, a gente precisa antes falar de um tema que é a classificação biológica. O ato de classificar os seres vivos, ele é um ato muito antigo, nem sempre foi feito da forma como é feito hoje. Hoje a gente utiliza como critério para classificar os organismos o grau de parentesco, nem sempre foi assim. No início, poderia ser utilizado, por exemplo, a característica de ter asas, só que aí nós teríamos seres muito diferentes incluídos ali naquela gaveta. E a importância de classificar, o estudo da taxonomia é o estudo da classificação dos seres vivos. É importante para a gente entender toda aquela história evolutiva que aconteceu, para a gente poder linkar a importância de um grupo relacionado ao outro, ok? E quem começou a classificação biológica foi um estudioso chamado Linneu. Os níveis taxonômicos de Linneu a gente utiliza até hoje. São o Reficofage, para quem não lembra. Então vamos lá. Os 5 grandes reinos, lembrando que reino eu estou falando de um universo muito maior, Então a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Partindo do maior, que é o reino, indo para o menor, que é a espécie. O que nós vamos estudar de seres vivos nesse bimestre? Bom, nesse quadrinho que vocês estão observando aí, a gente tem os 5 grandes reinos que estão aí presentes. O primeiro deles é o reino Monera, que é o reino formado pelas bactérias, que apresentam bactérias e cianobactérias, que apresentam características importantes, diferentes dos outros seres vivos. Nós temos o reino protista, nós temos o reino fungi, o reino das plantas e o nosso reino, que é o reino animal. Portanto, ao longo desse bimestre, nós vamos fazer um estudo desses seres vivos que estão incluídos nos 5 grandes reinos e vamos ver como que evolutivamente se deu o processo de desenvolvimento desses seres. Tá aí os níveis de classificação biológica que eu falei para vocês, que é facilzinho. Renatinha, isso eu preciso decorar? Precisa, meu filho, não tem jeito. Isso daí você tem que decorar. É o Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Não tem jeito, você precisa decorar isso. Quando a gente está falando da espécie, quando eu falo assim, a minha espécie é Homo sapiens, Homo é o gênero, Homo sapiens, esse binômio aí é a nossa espécie. Gente, tem um mosquito me pegando aqui. Nossa! Vamos lá. A parte dessa classificação biológica, nós temos um tipo de ser, veja bem, não falei para vocês, ser vivo. Falei apenas ser, que são os vírus. Ah, Renata só está falando dos vírus por causa do corona. Não, gente. Os vírus, eles estão em evidência já há muito tempo e eles são seres que estão à parte da classificação biológica, porque até hoje existe uma divergência entre os estudiosos se os vírus são seres vivos ou são só partículas. Até hoje a ciência não conseguiu chegar a um consenso, embora a parte que diz que os vírus não são seres, ele é muito mais, tem muito mais adeptos do que o que acha que os vírus são seres. A gente sempre precisa trazer para vocês
essas divergências para que vocês possam tirar as conclusões de vocês. Por que os vírus não se enquadram em nenhuma daquela classificação que nós vimos? Ele não está dentro do reino Monera, ele não está dentro do reino protista, porque eles, quando a gente coloca ali quais são as características que vão fazer com que um ser seja enquadrado como ser vivo ou não, os vírus eles não apresentam todas essas características. Então vamos lá. Os vírus eles não têm metabolismo próprio. Eu estou querendo dizer para vocês que se aqui nesse ambiente que eu estou gravando essa aula, eu tiver algum vírus, nem vírus ele é chamado de virion. Por quê? Porque ele só apresenta um metabolismo quando ele está dentro de uma célula viva. Se ele só apresenta o metabolismo quando ele está dentro de uma célula viva, quer dizer que ele não apresenta célula. Eles são acelulares, eles não apresentam aquela característica de célula. Olha só, gente, como tem coisas esquisitas no reino da biologia. Tem muita coisa esquisita. Os vírus, eles possuem material genético DNA ou RNA. Vamos lembrar dos ácidos nucleicos que nós estudamos no nosso último bimestre? Nós temos DNA e RNA. Os vírus não. Ou são vírus de DNA ou são vírus de RNA. Eles não apresentam uma estrutura celular. Eles não têm aquela característica que a gente conhece, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, eles não apresentam essa estrutura. Por isso que durante muito tempo esses caras eram chamados de acelulares, porque eles não apresentam células. Parasitas intracelulares obrigatórios, eles são chamados porque eles só conseguem fazer algum metabolismo dentro de uma célula viva. E essas características que eles têm, sobretudo ali, a não presença de uma estrutura celular, não ter metabolismo próprio, fazem parte aí dos argumentos que dizem que eles não são considerados seres vivos. Deu para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente fala? Eles não apresentam características que vão fazer com que eles sejam enquadrados dentro de nenhum grande reino que a gente conhece. Vamos lembrar de uma coisa? A ciência ela é dinâmica. Então, uma coisa que a gente estuda hoje, que é dessa forma, daqui a alguns anos pode mudar. Então, a gente sempre tem que ficar de olho. Nós temos os vírus aí que estão muito em alta por causa do coronavírus. E quais são os tipos de vírus assim que a gente conhece hoje, né? Nós temos aqui, de um lado... Eita, eu nunca consigo acertar. É assim. Ah lá. A gente tem ali daquele lado ali os bacteriófagos, que são vírus que vão infectar bactérias, que é o tipo de vírus mais conhecido da ciência, porque a gente estuda muito esse tipo de vírus. Eles são utilizados para produzir, por exemplo, insulina. A gente utiliza esse mecanismo para modificar o DNA da célula e fazer com que ela produza uma substância que a gente quer. E a gente tem ali do outro lado um retrovírus. Retrovírus, por exemplo, é o vírus da AIDS. É um vírus que ele apresenta RNA e ele apresenta uma proteína que vai fazer com que ele construa o seu DNA. Por isso ele é chamado de retrovírus. Outra característica que os vírus têm é a capacidade de sofrer mutação. Se a maioria das doenças virais a gente só contrai uma vez, né? Por que a gente pega gripe várias vezes? Bom, gente, a gente tem gripe, a gente tem resfriado, né? Nós temos outras formas diferentes. A gripe, a influenza, nós só pegaríamos uma vez. Mas o que acontece? Acontece que os vírus, eles têm alta capacidade de mutação. Por isso que o vírus da gripe, a gente precisa tomar a vacina uma vez por ano, porque essa vacina já levou em consideração a mutação que esse vírus sofreu. E quando a gente fala de vacina,
Eu estou falando do seguinte, eu estou falando que a vacina vai causar no nosso corpo uma reação imunológica em cadeia. Como assim, Renatinha? A gente vai tomar uma vacina que vai ter um pedacinho desse vírus ou uma proteína desse vírus que não tem a capacidade de causar a doença em mim, e esse pedacinho vai sensibilizar o nosso sistema imunológico e vai fazer com que, quando eu tiver contato com esse vírus, a minha reação ela vai ser uma reação muito menor. É isso que a gente espera do corona, gente. A gente espera que essa vacina possa nos deixar imune contra essa doença que está fazendo com que a gente deixe a nossa rotina de lado, por exemplo, deixe de vir à escola, que eu não aguento mais, né, gente? Eu tô doida para voltar a ter o contato com vocês. E quando a gente fala de soro, vamos lembrar do soro antiofídico, aquele lá das cobrinhas. O soro nada mais é do que os anticorpos já prontos para determinada situação. Exemplo, da cobrinha. O soro antiofídico, ele tem ali anticorpos para vários tipos de veneno ali, de peçonha, de várias cobras. Ui, cansei. Obrigada, gente. Vocês sabem que eu estou morrendo de saudade de vocês. Falta menos do que faltava, daqui a pouco a gente vai se ver. Beijo, até a próxima.